Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui falar um pouco mais sobre o capítulo 377 e 378 do mangá de Black Clover, que já está entre nós. Eles já estão aqui entre nós, trazendo um caos completo para a fandom. Caraca, eu nunca tinha visto. Acho que desde o ano passado, desde quando o mangá mudou pra Jump Giga, tô acompanhando aqui a fandom gringa e os gringos realmente estão malucos com esse capítulo. Eles ficaram realmente muito malucos. Eu acho que foi algo mais fissurado na fandom gringa do que aqui na BR, né? Aqui no próprio, os brasileiros não estão tão assim animados mais para Black Clover. Será que estão? Será que não? Não, assim? Será? Mas o que eu estou vendo é que eles estão extremamente hypados e a gente vai discutir mais sobre este capítulo. E para deixar ainda mais o clima sobre as coisas interessantes, vamos entender e buscar as pistas que o Tabata deixou para esse desenvolvimento fantástico dos personagens. Vamos destrinchar os pontos mais interessantes desses capítulos depois da vinheta. A primeira coisa que a gente precisa comentar é sobre o Adramelech, né? Mais uma vez observando tudo do alto, como se não fosse problema dele, como se ele não estivesse nem aí pra nada, ele só está acompanhando e pensando no que vai acontecer. O primeiro ponto que o Adramelech traz é que todos os paladinos foram derrotados. Ele começa a falar ali sobre a Acer, fala ali sobre o Morris, fala também ali sobre o Morgan. Ele comenta ali sobre todas as derrotas que o Lucius vem sofrendo através desses paladinos. Depois ele comenta que os clones também serão derrotados. E aí cada clone do Lucius vai sendo derrotado um por um. E isso é bem interessante porque vai criando ali uma atmosfera de vitória para todos os magos. Só que a Adramelech ele deixa uma resposta, ele deixa uma dica ali de que o ponto principal era que a próxima coisa que viria era extremamente importante. Então, a gente tem que ficar de olho nesse cara ainda mais. Se depois da batalha contra o Lucífero a gente já tava pensando no que o Adramelech vai fazer e por que ele está observando todas as coisas, agora o sinal vermelho tá mais do que vermelho. O sinal vermelho tá mais do que vermelho, porque com toda certeza o Adramelech está aprontando alguma coisa. Outro ponto que eu só vim a reparar agora, a gente até comentou um pouco mais sobre isso na análise do capítulo, é o braço do Yuno rachando, né? Eu não tinha reparado isso no capítulo 360, mas aqui a gente pode observar que o braço do Yuno realmente estava rachando, o que quer dizer que ele estava usando a sua energia vital para continuar permanecendo usando a Terra do Nunca, porque se a Terra do Nunca cai, todos os magos praticamente entregam um poder absurdo para o Lucius, e assim o personagem vai bater de frente, consegue solar a todos usando o poder do tempo. Só tem o Asta ali para impedir todo o seu desenvolvimento. Mas aqui ficamos com a questão, né? Porque a própria Charme, ela dá ali um pouco de alimento para o Yuno. O Yuno recupera um pouco da sua mana, recupera um pouco também da sua energia vital. Só que nós não sabemos se o braço trincado voltou ao normal ou se isso vai influenciar o personagem ainda mais. Lembrando que o braço trincado era o braço esquerdo e é o braço que nós observamos lá na página colorida desta edição do capítulo 377 de Black Clover. Então tem coisas também vindo a partir daqui que podem levar o fim do Yuno. Temos o discurso então do Lucius, né, sobre o Asta ser o grande culpado, mais uma vez ele culpando ali o Asta, e esse discurso é muito legal, com essa cara debochada dele, né, ele falando, não meu amigo, o problema aqui é você é o culpado, você está me perguntando por que a Lily estava chorando, sendo que a causa do choro dela é você. Se você não existisse, ou se você morresse, ela não seria afetada e ela não choraria nunca mais. Então ele acaba jogando uma verdade ainda mais cruel, verdade, né, com muitas aspas, totalmente distorcida para o Asta, dizendo que ele só estava ali observando a Lily a chorar porque ele era o grande culpado. O Asta estava colocando ali para o Lucius de que não acreditava que seu mundo era um mundo perfeito, um mundo ideal ali, porque a Lily estava chorando, e o Lucius devolve para ele dizendo que ele era o grande culpado. Nós assim
observamos o primeiro ponto, uma primeira dica aqui sobre esse bumbum, né? A forma como a gente consegue ter uma construção aqui sobre essa onomatopeia, que é extremamente importante, porque quando nós observamos essa onomatopeia aparecendo, né, esse bumbum, a gente consegue observar também o Lúcio já manifestando ali este poder, manifestando o seu poder. E essa onomatopeia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá no Nero Correio na segunda-feira. Essa onomatopeia, ela é referenciando a batidas de corações, ou batida de coração, é a forma como pode ser colocado, né? As batidas de um coração. Aqui nós temos aqui 4 batidas que nós não sabemos do que se trata, mas tudo leva a crer que sejam as batidas dos irmãos Zogratis. Como nós podemos observar, lá no topo da árvore que o Lúcio acabou criando ali com o seu poder mágico, está o Dante, o Zenon e também a Vanica. Então, isso é tremendamente importante para a gente entender que esses batimentos estão vindo de algum lugar, tá criando alguma coisa que nós ainda não sabemos do que se trata. Nós então conseguimos ver ali os próprios grimórios aparecendo, né? Temos o grimório do Dante, do Zenon e também da Vanica. A gente já tinha comentado um pouco sobre isso na análise do vídeo. Isso faz com que os poderes mágicos ali dos personagens ativados faz com que o Lúcio se levante e se prepare para o combate, mostrando a sua nova forma, a sua verdadeira forma até então, né? A gente tem uma estrela em seu peito, né? Como que se parecesse ali um símbolo de Diamond. Tem ali essa característica ligada ao peito do personagem que nós não sabemos do que se trata. Temos ali um character design diferente para ele, em comparação com os clones, e ele já aplicando seu poder devastador contra os dois personagens, contra o Asta e o Yuno. E aí o Asta e o Yuno já conseguem anular, né? O Asta, usando a antimagia, consegue anular o poder mágico do personagem de forma até mesmo ali algo fácil, né? Meio que tipo assim, se tornando algo fácil para eles, mostrando um poder devastador que iria vir contra os personagens. E devastador também tem que ser o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o quê? Para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Isso nos fortalece pra caramba, gente. Não tem noção de quanto isso nos ajuda a divulgar os nossos vídeos aqui pelo YouTube. E é claro, você também pode continuar contribuindo para o crescimento do canal, se tornando um membro do Geek Brasil. Isso, cara, com um valorzinho do tamanho do Asta, faz com que a gente acabe entregando um conteúdo ainda melhor. Inclusive aí com vídeos exclusivos para Kagurabashi e Sakamoto Days para os membros do canal. Então, clica aqui embaixo, se torne membro, se inscreva e deixa o seu like. Logo no capítulo 378, nós então temos ali o Asta já ficando meio surpreso pela movimentação extremamente rápida do Lúcio para cima dele, né? O Lúcio já se prepara para usar um socão ali para cima do Asta, o que acaba pegando ele totalmente de surpresa. Aqui nós então temos o pessoal chamou de Carioca Marrom, né? Eu tinha chamado ali a magia do Carioca, ficou legal, né? O nome Carioca Marrom, e dá até uma pronúncia certinha ali pro japonês, né? Porque o japonês ali tem o Ri, o K, o O, o CA, então o, na verdade, né, o KA, então tem ali a conexão de Carioca Marrom, ficou perfeito. O Lúcio então começa a fundir a magia de ossos, sangue e carne ali dos seus irmãos para criar munições para disparar contra os personagens, o que acaba sendo bem legal de ver e observar essa forma, essa conjunção. E como eu disse na análise, é uma magia tremendamente poderosa contra o Asta, porque o Asta não pode anular coisas físicas, coisas reais. Então, a atribuição do poder relacionado ao osso é algo fantástico, porque o Asta ele não pode anular o osso por si só, porque ele é pré-existente, ele já é existente. Não é um osso criado por magia, é um osso existencial que foi manipulado àquela situação através da magia. Então, carne, ela é manipulada, o sangue ele é manipulado, o osso ele é manipulado para gerar essa munição. E o Asta simplesmente não pode lhe anular, ele não consegue anular algo existencial. Assim como, por exemplo, na batalha contra o Dante começou a jogar várias rochas e várias pedras contra o personagem que ele não conseguia lidar naquele momento, a não ser quando o Yami acabou chegando para lhe auxiliar.
Então o Lucius, ele vai pensando e vai mesclando ali nas ideias de que ele esteve durante todo esse tempo observando quais pontos fracos e também tanto do Asta quanto do Yuno ele poderia utilizar nos seus combates. Teve uma galera também que ficou se questionando, LP, por que que o Lucius não utilizou a magia do tempo no combate contra os dois personagens? Tem duas questões aqui interessantes, porque a primeira é que o Yuno está utilizando a Terra do Nunca. A gente pode observar que até mesmo as características da Terra do Nunca estão acompanhando aqui. Eu vou só desativar o filtro aqui para não dar problema, mas vocês podem observar que aqui ao fundo, quando o Asta e o Yuno eles vão se cruzando ali os caminhos na luta contra o Lucius, nós podemos observar o efeito que utiliza, né, o efeito que é utilizado no combate em relação à Terra do Nunca, quando a Terra do Nunca é utilizada ali pelo Yuno. Assim, nós podemos observar que a Terra do Nunca acompanha o Yuno mediante ao lugar que ele está se locomovendo, porque é a sua Mana Zone. Então, conforme o Yuno ele vai subindo, a Terra do Nunca lhe acompanha. Então, no palácio, no lugar onde o combate está acontecendo, a Mana Zone do Yuno está gigantesca e está cercando completamente o palácio. Por isso que o Lucius não consegue utilizar a magia do tempo. Só que, se o Yuno não tivesse utilizando também, pelo menos é o que eu acredito, se o Yuno não tivesse utilizando a Terra do Nunca, Neverland, nesse exato momento, o poder da anti-magia do Asta seria suficiente para anular a magia do tempo, impedindo com que o Lucius roubasse o tempo ali do Asta ou até mesmo do Yuno. Então a anti-magia agiria da mesma forma como foi o combate contra o Danatio, quanto o personagem, né, o Danatio estava usando a magia da atmosfera naquele momento. Era uma magia extremamente apelona, nenhum personagem conseguia bater de frente contra ela, mas contra um poder que anula todo o poder mágico, cara, aquela magia não pode servir de nada, não serve pra nada. E a mesma coisa acontece com a magia do tempo, pelo menos nessa fisionomia que ela é utilizada tanto pelo Julius quanto também pelo Lucius. A magia do tempo só funciona se tiver a capacidade de roubar o tempo dos seus aliados ou dos seus adversários. Vemos também de uma forma épica o Asta conseguindo o tempo certo, achar o momento certo ali para usar o Zenden, mostrando que está realmente capacitado de forma realmente perfeita para conseguir usar essa habilidade quando ele bem quiser. Ele não pode usar o Zenden da forma ali quando, dá na telha, agora eu quero usar o Zenden. Não, o Zenden ele é um momento exato que o personagem consegue ver, que o Asta consegue enxergar para um contra-ataque perfeito, para que ele consiga executar um contra-ataque sem que tenha defesa. Então o Asta ele usa este poder contra o Lucius de uma forma tremendamente interessante. E aqui nós temos duas coisas interessantes nessa página. A primeira é esse buraco no peito do Lucius, que parece ser ele ativando um poder mágico, talvez se transferindo para um outro lugar, para um outro corpo, que a gente vai discutir mais sobre isso daqui a pouco. E também nós temos o Yuno usando o modo sacro, né? Usando ali o estágio santo de uma forma mais eficiente. Então, pelo que parece, o Yuno não fica usando mais o modo santo o tempo inteiro. Não dá para usar o modo santo o tempo inteiro. O que ele consegue fazer é ativar no momento que ele quer. Ou seja, quando ele vai executar um ataque, que é um ataque mais devastador, um ataque que ele tem certeza que vai acertar o personagem, o seu adversário, ele ativa o modo santo. Então, agora que ele passou 1 ano e 3 meses treinando, o Yuno, ele não precisa apenas agir por instinto para tentar achar o momento ideal para o modo santo. Não, agora que ele passou esse treinamento, ele consegue executar o estágio santo quando ele bem quiser, como foi esse ataque com a alabarda de Boreas relacionado ali ao combate contra o Lucius. Por isso que o Lucius acabou recebendo esse golpe em cheio, mas acabou desaparecendo. Então nós temos essa página final, né? Muita gente ficou se questionando, LP, mas foi só isso o capítulo, tal? Não teve mais nada? Não tem mais nenhuma continuação? Vamos lá, calma. Gente, este capítulo, o capítulo 378, ele é um final de volume. Então ele precisa deixar um cliffhanger acima dos demais cliffhangers. Então, como ele é um final de volume, ele não é só um cliffhanger para um final de capítulo, porque todo volume, para falar a verdade, todo mangá, ele é produzido pensando em volumes.
Então a cada quantidade de capítulos precisa ter um fechamento meio que tipo assim, atípico, para fazer com que a pessoa fique com vontade de comprar o outro volume. Então, não passa a ser apenas um cliffhanger para a pessoa virar a página e continuar a ler. Ela precisa parar ali o que ela está fazendo e intencionalmente comprar um próximo volume. Então é por isso que ficou ali um cliffhanger mais atípico. Mas nós temos uma pista aqui, que são os que? São as onomatopeias que estão nessa parte, né? O XFX, como é chamado ali na linguagem dos mangás. Então essas onomatopeias que tem ali com nós com um bum bum, bum bum, bum bum, eu fiquei até pensando ali do que seria isso. Eu fui pesquisar e se trata mesmo de batimentos cardíacos. Então tem ali um batimento de um coração ou de corações. Nós não sabemos ainda do que se trata, se é o Lucius voltando em outro corpo por causa daquele buraco que ele fez em seu peito, né? A gente tem essa parte dele ativando esse poder no seu peito, né? No lugar onde poderia ficar ali o poder relacionado ao seu coração. Como eu disse para vocês, havia aquela estrela na forma do corpo do Lucius no capítulo 377, mas o Yuno veio com a porrada, né? Com a limada ali de uma forma eficaz contra o personagem. Nós não sabemos o que aconteceu nesse exato momento, mas essas batidas do coração aqui não são à toa. A gente não sabe se são 4 novos seres chegando, né? Pode ser os 4 Zoggarts, podemos ter ali os Reis Magos, quem sabe aí os personagens que podem surgir a partir de agora. Eu sei que a coisa vai ser feia ali pros personagens, mas pra nós vai ser épica. Pra nós vai ser épica. Infelizmente a gente vai ter que esperar alguns meses. Talvez, ó, um ano retrasado, 2023, nós tivemos o lançamento da Early Spring da Jump Giga, ou seja, teve 5 edições da Jump Giga no mesmo ano, em 2023. 2024 não teve essa edição, então não sei se pode ter algo assim. Talvez em março a gente tenha uma edição extra da Jump Giga. Vamos torcer. Por enquanto foi falado apenas que na edição de Spring que vai ter ali um novo capítulo. Então tudo leva a crer que seja lá pro final ali de abril, começo de maio, os novos capítulos de Black Clover. Então vamos ver, será que serão 3 capítulos? Eu espero que sejam 3 capítulos ali, né? Porque é tempo pra caramba, né? Fevereiro, março, abril, se for maio, 4 meses aí esperando quase um novo capítulo de Black Clover. Mas ficamos aqui pra discutir e comentar mais pistas. A gente vai discutir e destrinchar esses 2 capítulos até não querer mais aqui no canal, porque tem muitas coisas legais pra gente comentar e compartilhar aqui. O Nero Correia, então, vai bombar! Seguimos aqui falando de Black Clover e eu tenho certeza que você vai acompanhar essa jornada aqui no canal ainda mais.